dentro do código, da matéria do código, principia no artigo 13, tratando da relação de causalidade. Né? Então, se você vai para o artigo 13, né, considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Mas antes da gente tratar propriamente da relação de causalidade, daquilo que está disposto no artigo 13 do Código Penal, é preciso definirmos, primeiramente, o nosso conceito de crime. Né? Não é o conceito que talvez os criminólogos tenham, mas o conceito que é interessante, que é relevante para a dogmática penal, é um outro. Diga aí, Daniel. Professor, o senhor me escuta? É porque minha internet estava boazinha, agora há pouco começou a falhar. O senhor falou o que mesmo? Tipo, que vai começar aqui assunto agora? Vamos começar a teoria geral do delito. Pronto, perfeito. Tá certo? Ou teoria jurídica do crime. Bom, então vamos retratar aqui algumas questões que são relevantes, né, para essa análise. Eu diria que, no tocante à teoria geral do delito, é importante fixarmos qual o conceito de crime estamos tratando, né, dentro da dogmática penal, porque há um conceito de crime muito mais amplo, observado pela criminologia, ou mesmo pela política criminal, né, que são outras formas de conhecimento desse objeto, produzidos, né, com método, né, específico, que não é o que nos interessa. Aqui, na matéria de direito penal, nos interessa esse conceito dogmático operacional do crime, que é o conceito operacional analítico, né, que vem sendo estruturado desde a evolução, né, da dogmática penal dos séculos XIX, né, da segunda metade do século XIX, até a contemporaneidade. Então, que conceito operacional analítico é esse? É de que o crime é o fato típico, antijurídico e culpável. E aí eu tenho os três principais elementos que compõem a estrutura do crime e, portanto, a estrutura dogmática, né, do crime, e, portanto, são essenciais ao conceito de crime: tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. E são esses três elementos, essas três estruturas, que irão nos permitir conhecer o crime, né, dentro da dogmática penal. Então, o canal analítico que desenvolvemos dentro da estrutura dogmática do direito penal é o fato típico, antijurídico e culpável. Aí vocês vão dizer: professor, eu vi um autor aí que disse que o crime é o fato típico e antijurídico e que culpabilidade é só pressuposto da pena. Aliás, tem alguns fiéis seguidores do Damásio de Jesus, e um pouco antes do Damásio, do René Ariel Dott, que desde 1975, valendo-se da reestruturação que foi feita por um autor alemão chamado Hans Welzel, né, no tocante às teorias, né, que envolvem a conduta e a própria formatação da culpabilidade penal, por conta dessa reestruturação proveniente da teoria finalista da ação, que nós vamos também hoje tratar um pouco dela, né, eles compreendem que o crime, ou seja, a ideia da infração penal, já se aperfeiçoa com a tipicidade, ou seja, a reunião naquela conduta dos elementos do tipo descritivo da norma proibitiva, né, a tipicidade, e a antijuridicidade, que é não encontrar
qualquer justificativa dentro do ordenamento jurídico. Quais são as justificativas? A legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular do direito, o estrito cumprimento de um dever legal, são ali aquelas que nós dispusemos aqui no nosso Código Penal, no artigo 23 do Código, né, tem ali elencado as chamadas causas de justificação, que afastam essa antijuridicidade do ato, quando praticado dentro daqueles termos. Né? Em princípio, a tipicidade é um elemento indiciário da antijuridicidade. Se algo se adequa a um tipo penal, por exemplo, se você mata uma pessoa, então, em princípio, há indícios de que aquilo foi uma conduta antijurídica e, portanto, criminosa, né? Dentro dessa perspectiva. Mas pode ter sido praticada dentro da perspectiva da legítima defesa ou do estado de necessidade, e aí você vai ter uma justificativa que vai afastar a antijuridicidade do ato e vai encontrar nessa norma permissiva algo que confira, que lhe permita justificar aquela ação. Diga aí, Davi. Professor, não sei se Daniel levantou a mão antes. Não sei. Pode falar, Davi. Não, é que eu entrei 5 minutinhos atrasado e eu queria saber, professor, se você só falou do critério analítico até agora ou se você mencionou o critério material e formal também. Não, só do analítico. Tá certo? Tá certo. Então tá beleza, obrigado, professor. Nada. Professor, Que é o que efetivamente interessa, né? A dogmática, é o operacional analítico. Diga aí, Daniel. Professor, teria como o senhor falar um pouquinho mais devagar? Só para dar algumas coisas, tipo, eu estou anotando e está ficando para trás. Certo. Bom, então, dentro dessa perspectiva lá do artigo 23, nós vamos encontrar as excludentes de antijuridicidade e, igualmente, conforme a análise a partir do artigo 26 do Código Penal, vamos encontrar também as excludentes da culpabilidade. Então, o que dizem determinados autores, né, sobre a influência do René Ariel Dott? É que, com o deslocamento do dolo feito pelo finalismo, da culpabilidade, a ideia da ilicitude penal, do injusto penal, ela se constrói já na base da junção dos elementos de tipicidade e antijuridicidade, e a culpabilidade seria um mero pressuposto da pena, não fazendo parte ou não integrando esse conceito de crime. Ela serviria apenas para dosar a pena, para encontrarmos a medida da pena adequada a um sujeito autor, né, do crime, um sujeito ativo do crime. Não é o que a gente pode extrair do próprio Welser. Em nenhum momento ele excluiu a culpabilidade desse conceito operacional analítico. Né? Já começa por aí a haver alguns problemas, talvez, dessa interpretação, que talvez não tenham percebido algumas questões relacionadas à própria formatação do dolo. Welser manteve, na estrutura da culpabilidade, a potencial consciência da ilicitude, ou a consciência da ilicitude, que nada mais é do que a avaliação. Quando a gente avalia a prática de uma ação, nós não avaliamos apenas pela experiência o mecanismo causal, ou seja, aquilo que a gente produz em termos de resultado, mas avaliamos também o sentido, porque vivemos no mundo da cultura, vivemos dentro de uma comunidade que compartilha valores, nós avaliamos igualmente o valor que aquela nossa ação, que aquela nossa produção causal sobre o mundo possui. O que será resultado da minha ação? Mas é avaliar igualmente
o valor dessa minha ação, né? O valor elogiável, estimado ou reprovável dessa minha ação. E isso, em nenhum momento, foi retirado. Apenas houve uma separação, uma cisão do dolo para que ele possuísse apenas os elementos de cognição anímicos, né? E aí diz que é o dolo meramente psicológico, o dolo natural, sem qualquer elemento normativo, mas a gente, como ser humano, que integra uma comunidade, que é Aristóteles, né, o zoopolítico, ou seja, nós somos os animais políticos e, portanto, integramos uma civilização, uma comunidade, nós agimos também dentro dessa abordagem normativa. E aí é impossível excluir a culpabilidade desse conceito. Ou seja, é um conceito que está vinculado dentro dessa abordagem. Alguns autores até dizem, se você excluir a culpabilidade, por exemplo, na ideia da redução da maioridade penal, o inimputável menor de 18 anos, que é um elemento da culpabilidade, né? Está lá no nosso artigo 27 e no artigo 228 da Constituição da República Federativa do Brasil. Estou só explanando algumas questões, fazendo aqui alguns questionamentos para que a gente possa adentrar na matéria. Se você excluir a culpabilidade, você vai dizer que aquela ação foi um crime, mas não é isso que ocorre mesmo na categorização, na classificação, por exemplo, da ilicitude assemelhada a crime, porque é assim que o Estatuto da Criança e Adolescente 8.069, de 1990, trata da questão do ato infracional. O ato infracional, ele toma por base aquilo que está tipificado como crime, é verdade. Mas ele é um ilícito de um formato próprio, praticado na adolescência, com uma consequência própria, que são as medidas socioeducativas. Eu não posso dizer que aquele ator adolescente, aquele agente, aquele sujeito ativo, praticou o crime. Ele praticou algo que tem um formato equiparado e, portanto, continua sendo ilícito e será merecedor de consequências, porque a partir dos 12 anos ele é responsabilizado, sim, mas dentro daquilo que determina a legislação especial na matéria, que é a Lei 8.069, de 1990, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Existe um procedimento de apuração próprio que é determinado lá pela Lei 8.069, de 1990, no tocante aos atos infracionais. E, portanto, por mais que haja o componente de ilicitude, essa ilicitude, como está formulada para o campo penal, ela é geral. Aquilo que é penalmente ilícito foi pensado por Welsel num desdobramento que é ilícito também administrativo, civil e etc. Por isso que um dos efeitos da condenação é tornar certo o dever de indenizar o dano, de reparar o dano, ou seja, tem reflexos sobre a questão civil, de reparação patrimonial. Você é condenado criminalmente, mas você tem um dever, né, jurídico de reparar, né, a vítima por aquele dano que você produziu. E esse é um dos efeitos que se extrai através de uma ação civil ex delicto, né, em cima daquilo que está ali condenado. Então, essa ilicitude é uma ilicitude geral. Eu não posso... Senão existiria aí uma antinomia no sistema que seria esquisita, né? Você criar uma ilicitude específica que não necessariamente compusesse com a ideia da ilicitude em todos os outros campos, igualmente. Por isso que não basta. Depois é muito pueril dizer que culpabilidade é pressuposto da pena, porque eu vos pergunto, se a conduta que for praticada não consegue obter
os elementos descritivos do tipo, ou seja, ela não reúne os elementos descritivos do tipo e, portanto, não se adequa ao tipo. Eu tenho como aplicar uma pena a esse sujeito, ao autor? Não, porque a tipicidade, então, é também pressuposto da pena. Se, ainda que seja típica essa conduta, ela é praticada dentro de uma daquelas normas permissivas do artigo 23, especificamente a legítima defesa e o estado de necessidade. Depois a gente vai estudar também um outro fenômeno, mais adiante, da tipicidade conglobante, e vamos perceber algumas coisinhas acerca do exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. Mas, por enquanto, basta observarmos o 23 e vermos que ali estão elencadas algumas normas de permissão para a prática das condutas, e entre elas está a legítima defesa e o estado de necessidade. Se a conduta foi praticada em legítima defesa, ou foi praticada em estado de necessidade, eu vou poder impor uma pena a esse sujeito? Não. Então, antijuridicidade é pressuposto da pena. Não haverá antijuridicidade da conduta dentro dessas circunstâncias excepcionais de exclusão da antijuridicidade. Então, são questões que eu não posso escapar, né, em termos de avaliação. É por isso que o conceito operacional analítico continua sendo o conceito majoritário em todo o mundo, né, de que o crime é o fato típico, antijurídico e culpável. E não há como a gente escapar dessa análise. Então, da teoria geral do delito, a gente vai estudar essas estruturas, a da tipicidade, a da antijuridicidade e a da culpabilidade. São esses os elementos que compõem a nossa análise. A gente fez toda essa explanação para compreender que vamos estudar tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade em teoria geral do delito. Tá certo? Diga aí, Daniel. Professor, ontem eu estava vendo a reportagem de um policial e ele foi ser assaltado e reagiu e efetuou disparo contra o ladrão. Até aí é a legítima defesa, mas um dos tiros, ele ultrapassou o ladrão e feriu uma menina que chegou a óbito. Isso, aí ele assinou como homicídio culposo e pagou uma fiança e saiu. Isso aí seria homicídio culposo, já que, tipo... Olha, a gente vai estudar isso mais adiante. Eu coloco dentro dessa... Eu fiquei bem dúvida, sabe? Caramba. Porque na realidade você tem aí uma situação que é um erro de execução, né, na ação da norma permissiva, que acaba atingindo pessoa diversa, mas eu deveria considerar como se fosse a pessoa que ele pretendia atingir. Admite-se nesses casos, né, nesse caso, entender, né, dentro dessa hipótese, vamos lá para o artigo... Tem uns artigos do Código Penal, seria uma matéria mais adiante, mas veja só. Quando, por acidente ou uso nos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, né, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela. Isso vale também para a questão permissiva, ou seja, se ele atingiu, aí era como se ele tivesse ainda na ideia da legítima defesa. De qualquer forma, vai ter que se avaliar o excesso desse procedimento, ou seja, se ele já havia paralisado a ação, ou se já ele poderia ter adotado outra medida de reação proporcional. Por isso que, em princípio, ele pode ser indiciado, sim, por homicídio culposo. E, durante a ação, ele comprovar que, dentro daquelas circunstâncias, ele não tinha outra alternativa e, na realidade, aquilo se estendeu. Não se pode colocar como uma inobservância do dever objetivo de cuidado, né? Essa a questão, né? Então, em princípio, sim, ele poderia ser indiciado por homicídio
culposo, né? Mas isso tem que ser avaliado com cuidado, porque a culpa ela precisa também ser analisada no caso concreto, né? Então, dentro dessas circunstâncias, é possível que isso não chegue a uma condenação. Vai se avaliar também se existia outra forma de reagir e tal, se essa foi a única forma, e dentro da única forma, esse erro também pode ser atribuído ao oponente, o injusto agressor, aí não tem como você colocar essa ideia do fato culposo, né? Mas aí fica, em princípio, o ânimos dele é o ânimos defendendo. Ele não poderia jamais responder por dolo nessas circunstâncias, né? Ele não poderia jamais responder por dolo, porque, na verdade, ele representou a ação como uma legítima defesa. Mas, dependendo do modo da ação, pode ser um culposo. Porque pode haver um excesso punível. Aí você vai ver se é culpa ou dolo. Obrigado. E aí isso tem que ser aberto em inquérito e investigar. E pode chegar à conclusão de que não houve excesso, que foi proporcional, que foi o único meio necessário. Aí fazer o quê? Infelizmente, na realidade, isso aí é uma atribuição que coube ao injusto agressor, que iniciou, né, toda a agressão. Mas isso só é possível fazer no decorrer mesmo das investigações, entendeu, Daniel? Bom, mas isso é uma matéria que a gente vai ver mais adiante. Vamos estudar ela até mais pormenorizada, né? Quando tratarmos dessa questão da tipicidade. Mas é, de fato, interessante. Eu gosto muito de teoria geral do delito. Ela mexe com algumas questões conceituais que são importantes até para outras áreas do direito. A gente precisa compreender bem esses conceitos, essas definições. Davi tocou em algumas coisas, né? Você pode também ter um conceito material do crime, que é a violação ao bem jurídico tutelado pela norma, né? Então, a tutela penal da intimidade. Porque o caminhão, à noite, parado lá na base do posto, a gente pode classificar como casa ou como compartimento habitável onde se respeita a intimidade. E porque ele circulando, não, sendo a mesma boleia, né? Ou seja, é o mesmo caminhão, a mesma boleia, mas eu vou ter uma ideia de violação material num e no outro contexto, são coisas distintas, que é para depois ninguém também estar numa blitz, no fusquinha e dizendo, estou dentro da minha casa, né? Você não vai. E essa é uma situação que não cabe, né? Você não vai poder tomar essa medida de dizer que a casa é asilo inviolável, que é uma inviolabilidade do domicílio, a intimidade vai ser protegida e há uma visão material aí para se entender se houve uma violação material ou não ao bem jurídico tutelado pela norma pela prática da conduta. É por isso que existe um princípio que, diante da análise dessa violação material, é o princípio da insignificância. Mas reparem como é engraçado, porque isso vai depender também das circunstâncias, né, em que o princípio da insignificância, por exemplo, na tutela patrimonial, quer dizer, a subtração num valor de R$1 é insignificante, nem vai acrescentar, nem vai realmente depauperizar quem tenha perdido isso, mesmo que seja um pobre. Depois a gente vai explicar essa ideia, porque você dizia, mas não deve ser relacionado a uma pessoa que só tem aquilo e perdeu. A gente tem que ter um critério objetivo de análise. Embora, por exemplo, na questão relacionada ao peculato, olha que coisa interessante, o Supremo vem decidindo que não há insignificância, porque esse é um dever ético que precede a qualquer funcionário público. Então, mesmo que o cara pegue lá, sei lá, um grampeador, né? Um grampeador tem de monte na universidade, mas vai que o cara pega o grampeador e traz para casa o grampeador, né? E às vezes o grampeador está até tombado, porque eles tombam, né? Aí você está com o grampeador tombado, houve peculato desvio, ou houve peculato furto. Aí você diz, mas professor, isso é uma coisa insignificante, isso não demonstra nada. Mas é esse cuidado que eu tenho que ter como servidor com os bens e os valores da administração. O Supremo decidiu isso com furto de meio metro, não foi nem 50 centímetros de um fio de cobre que alguém levou de uma repartição para casa.
e foi condenado por peculato. Né? Para vocês terem uma ideia. Então, o que é insignificante vai valer da materialização do bem, e eu tenho que fazer uma classificação dessa violação material, às vezes, né? Para fazer essa análise do crime, né? Essa violação material. Mas a violação material depende também do objeto típico, do que está tutelando. O peculato diz respeito a um dever de eticidade, de republicanismo, que precede esse cuidado que o cara tem que ter até com uma folha. Me lembro de um servidor que era tão caxias, mas tão caxias, que um dia o filho dele passou lá na repartição e pegou uma folha de papel, e ele tinha suas razões nessa questão, né, porque é um dever que precede, como a gente acabou de colocar aqui, o mínimo. Aí ele pegou e disse, você pegou essa folha, você vai lá embaixo agorinha, comprar uma resma e trazer para aqui e devolver para a administração. Né? O menino era um guri de 8 anos, passou uma vergonha danada, mas é a questão da moralidade administrativa, do dever para com a administração, que às vezes a gente perde esse sentido de república, né? E não vale a pena ser perdido. E aí eu acho que o Supremo quis dar esse exemplo, né, de que o princípio da insignificância pode funcionar em vários outros aspectos, mas você não pode dizer que aí é insignificante, a não ser numa forma culposa, talvez, do peculato, mas na forma dolosa você não pode mais classificar como insignificante, porque é uma perspectiva da fidelidade, da eticidade, da ação do funcionário, que deve ser exemplar, né, para todos os demais. Então, aquilo que eu aplico nos crimes patrimoniais não é tão fácil de se materializar. A ideia da violação material do bem jurídico diferencia nos crimes contra a administração pública, compreende? Ou seja, são critérios diferentes. Até porque no campo patrimonial existe a dispositividade. Né? Aqueles bens, às vezes, são disponíveis, onde as pessoas podem dispor do bem, coisa que na administração pública não há. Né? Existe até a inalienabilidade, né, do bem, a imprescritibilidade, etc. Então, a gente precisa ter essa atenção com algumas questões. Uma outra questão, a violação formal ou normal. Davi também lembrou isso, boa. É uma questão que, às vezes, não é só se adequar ao tipo. A gente já mostrou aqui que você pode se adequar ao tipo, sua ação ser típica, mas ter uma norma permissiva afastando, né? E também há uma unidade dialética. Não posso dizer que o criminoso se adequa à norma penal, como antigamente, na época, Calbini era defensor de uma teoria da norma que não pode se sustentar, né, no contexto atual, e era muito da visão que se tem que a gente tem ainda hoje, né, da escola exegética. E dizia que o criminoso não violava a norma penal, porque violaria se a expressão proibitiva fosse como nos decálogos, nas leis mosaicas, né, que é não furtarás, não matarás. A gente não constrói mais norma proibitiva dessa maneira. Né? Não sei se vocês perceberam, eu ponho lá no artigo 121, eu sempre uso o artigo 121, porque é o primeiro, né, tipo da parte especial, e é o mais simples para a gente entender, tem lá, matar alguém. Não tem dizendo, não matarás. Aí, alguns autores interpretavam, né, o Calbini era um deles, que achavam que a pessoa se adequava, né, ao tipo, né, que estava adequada, havia uma adequação aí ao tipo penal. Yasmin perguntou aqui se nepotismo é crime peculato. Não, Yasmin, mas tem algumas consequências que vai depender. O nepotismo não é peculato, porque o peculato diz respeito à disposição dos bens. Ou você apropria-se do bem, ou você furta o bem, que é da administração, ou você desvia. No sentido, existem as 3 formas de peculato: o peculato furto, o peculato apropriação e o peculato desvio. O desvio é mais fácil da gente ver no dia a dia.
o carro é lá da repartição pública e está lá fazendo compra no supermercado, né, particular do sujeito, ou então estacionado no estacionamento do prédio, e é carro da repartição pública. Isso é peculato e desvio. Isso, quando feito repetidamente, né, sem a gente observar os termos de permissão, é peculato e desvio. O carro é da prefeitura e está de noite numa lanchonete lá estacionada, ou então no meio da praia, num final de semana, né? Isso é peculato e desvio. Isso aí a gente vê mais recorrentemente. Diga aí. Não, mas nepotismo não tem uma figura típica específica para ele, é isso que eu ia dizer. Existem alguns tipos que podem alcançar determinadas condutas, mas o nepotismo em si é muito mais uma questão relacionada à eticidade e à responsabilidade política e administrativa do que propriamente penal, entendeu, Daniel? Sim, é. O STF tem compreendido que, na realidade, o nepotismo existe muito mais quando essas coisas são cruzadas, né? Tipo assim, você pega os filhos lá do desembargador e emprega cá e os seus vão ser lá para o tribunal, né? Essas coisas eles observam. Tem essa perspectiva da nomeação dos secretários, isso o STF tem entendido que não há um impedimento para essa questão, a não ser que seja cargo efetivo, né? Quando você faça isso num cargo efetivo, mas cargo comissionado não, porque aí é cargo de confiança, né? Como cargo de confiança, você não teria em si o nepotismo, a não ser que você fizesse isso, um concurso, onde você realmente... Aí existiriam outros crimes que foram praticados, talvez de falsidade documental, tudo para aprovar e nomear num cargo efetivo a filha. Mas aí é uma função de confiança, né? Essa função de confiança, em princípio, não caracteriza o nepotismo, né? E isso tem já julgados nesse sentido, não só no STF, no STJ também, tudo. Não estou aqui entrando no mérito do prefeito, eu geralmente, politicamente, não me meto nessa questão ideológica, se é para A, para B, eu estou avaliando juridicamente a coisa, né? Então, em princípio, não caracteriza... Ô, professor, nesse caso do nepotismo, é mais uma questão moral, né? Sim. O cara acha que não é um parente, o cara não vai dar, né? Às vezes o parente até é capacitado. Não, mas geralmente para cargo efetivo, porque aí você vai ter realmente... não existe isso para cargo de confiança. Eu estou falando de cargo comissionado, professor. Cargo comissionado. Às vezes a pessoa tem um parente, eu não sei, no caso do professor. Às vezes a pessoa tem um parente e o parente é capacitado no meio. Sim. A posição da pessoa. Agora, se for nomeado, fazer o trabalho honestamente, né? Exercer a função e a repartição direitinho, tratar o pessoal bem, cumprir com as suas obrigações. É saber as Mas, infelizmente, acontece no Brasil, acaba nomear um parente. Isso é normal no Brasil. Não, isso aí é verdade. A qualificação é importante. Bom, então o Supremo já tem decidido isso em diversas ocasiões, né? Não estou entrando aqui no mérito de se foi esse prefeito ou outros prefeitos que já fizeram, mas em princípio não caracteriza mesmo, não. Não interessa a gente. Bom, mas vamos voltar aqui. Teoria da conduta. Sim. Então, a violação material é violar o bem jurídico que está ali tutelado pela norma. A violação formal é se adequar ao conteúdo proibitivo da norma, que muitas vezes é reconhecido não pelo formato
em que a norma está elaborada, porque ela não vem mais com o comando não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, né, que são os comandos bíblicos, mas ela vem com um tipo construído onde você pode realmente se adequar e a consequência é a pena. Então, tem que fazer uma avaliação, como dizia Everardo Cunha Luma, um jurista paraibano, né, que foi professor da Faculdade de Direito do Recife, Everardo da Cunha Luna, que essa proibição é uma unidade dialética entre preceito e conteúdo. Você reconhece o conteúdo proibitivo pela forma que o preceito está descrito. Você não vai receber um prêmio por ter matado uma pessoa. O que você recebe é uma pena. Então, se você recebe uma pena, aquilo é proibido. Portanto, trata-se de um homicídio. E principalmente nesse contexto da vida comum, da vida social comum, porque não é um estrito cumprimento do dever legal, talvez, de um soldado no momento de uma guerra. Aí sim, pode ser que se ele mata 100 ou 200 numa guerra, ele volte como herói de guerra, né? Mas no contexto comum da nossa comunidade, isso é uma atividade típica, é crime e, portanto, merecedora da reprovação penal. E a pena me dá essa ideia do conteúdo proibitivo. A norma aí está... pois é. Aí a norma me dá a ideia da proibição. Então, há claramente uma violação formal, né? A partir do momento em que você ingressa na possibilidade de receber a pena que está indicada, é uma violação da norma no seu conteúdo formal, né? Na maneira como ela expressa, não no bem jurídico que está tutelado, que eu posso jogar dentro dessa ideia do princípio da insignificância, né? Da bagatela, o sujeito furtar 2 melancias, furtar pneu careca que estava abandonado num terreno baldio, passar 3 meses no Roger. É até desproporcional, né? Porque cada preso custa ao erário público hoje, se você pega lá no site do Infopem os valores, R$ 1.200. Não sei quanto é que custa um pneu careca, mas o cara furta um pneu careca, eu jogo ele 3 meses no Roger, esse pneu custou para o erário R$ 3.600. Ou seja, essa ideia da insignificância. Por isso que a gente tem que ter cuidado com a intervenção penal. Ela tem que ser a última ratio, mas não é só ser a última ratio, é o último recurso. Ela tem que ser racionalmente aplicada, racionalmente observada. Por isso que existem princípios como esse, que precedem até a própria norma e estão orientando, otimizando. Qual o sentido do princípio lá por Alex Silva? Vocês estudaram isso em a otimização, né, do sistema e a otimização da aplicação da norma para poder ela não ser aplicada de uma maneira irracível, irracional, que, na verdade, a sua aplicação crie mais problemas do que resolva aquele conflito. Torne-se até mais custosa do que suportar um pneu velho, careca, abandonado, ser subtraído, se é que foi subtraído, porque se está lá, o cara não está nem prestando atenção nele. Mas aí você levar isso para um crime patrimonial é algo complexo, né? Por isso que a gente tem esses princípios de bagatela, de insignificância, para tentar dar uma otimizada na aplicação, né? Aí você bota, já vi casos como esse, onde o sujeito foi preso, tem a sentença, depois você expõe aí a sentença do juiz das melancias, que liberou 2 sujeitos que tinham roubado 2 melancias lá em Goiás, furtado, não foi roubo, furtado 2 melancias, e ele disse que ia liberar, porque era uma coisa banal, uma coisa tão insignificante, não valeria a pena. E essa sentença ganhou o Brasil, né? Ficou como um modelo dentro dessa imagem. Agora, existem também outras referências para isso, que estão dentro da própria ideia aí, que demonstram o contrário,
e muitas vezes se intervém, como aqui na Paraíba, já se deixou preso processualmente uma pessoa por conta... sim, aí essa ideia da reincidência, o Supremo tem tomado algumas atitudes, Lucas, de impedir, mas mesmo assim, isso é questionável dentro da ideia de significância preconizada por Klaus Hoxe, né? É a questão do valor, porque ele diz que quando a pessoa faz esses atos de forma repetida, está demonstrando uma subjetividade voltada aí para a prática criminal e, portanto, não é merecedor da avaliação da ideia de significância, porque uma hora pode rolar um delito maior, né? Ou seja, ele vai conseguir aquilo que intenta, né, em termos de objetivo. E aí o Supremo tem impedido a aplicação da insignificância em situações de reincidência, isso é verdade. Né? Porque eu tinha visto uma interpretação que a partir do momento que há uma reincidência muito grande, várias vezes, alguns juízes estão adotando que aquele valor somado não é mais insignificante, professor. Mas não é só, é uma coisa aí muito... É mais na questão da subjetividade mesmo. Pelo menos o julgado da Carmen Lúcia foi nesse sentido. Mas não é isso que Klaus Hoxe dispõe. A análise dele é sempre objetiva e daquela conduta específica, né? Então, já não é mais uma análise, uma interpretação colocada nesse sentido. Bom, mas trazendo para... Então, fizemos aqui algumas análises do conceito operacional analítico, de como ele se interrelaciona com a perspectiva de uma avaliação material, de uma avaliação formal da norma, mas necessariamente a gente tem que tratar de um conceitozinho que antecede tudo. E até alguns autores dizem que mais do que tripartida essa classificação do que é crime, ela devia ser quadripartida. Ela deveria incluir, isso aí é o Munhoz Conde. Munhoz Conde defende essa posição. Ele diz que ela deveria incluir... Deixa eu ver se eu consigo... Sim, deu. O Francisco Munhoz Conde, penalista espanhol, da Pablo Olavi, de Sevilha, um grande autor do direito penal, ele disse que essa teoria deveria ser quadripartida, ou seja, deveria incluir a conduta, porque sem a conduta... E aí existem várias teorias da conduta, e é essa a temática que nos interessa como abordagem preliminar a toda a teoria geral do delito, né? Definir o que é ação. Como é que a gente vê a ação humana? Para um observador, a ação é uma energia que desponta, né? Você está observando aqui o que está acontecendo e que produz um resultado. E aí, essa energia provocada por outro ser humano que está sendo observado, né, ela está produzindo um determinado resultado, e isso, no campo da observação, é analisado, às vezes, de maneira causal, né? O que foi a causa, né, desse resultado? Foi aquela conduta. Então, eu vejo alguém disparando contra outro. Eu não cheguei no momento, eu não sei o que efetivamente está acontecendo, mas eu observo e vejo esse curso causal se desenvolvendo. O curso causal, ele se desenvolve, e aí a primeira das teorias é exatamente a teoria causalista da ação. Teoria causalista da ação, que foi a teoria defendida por Belling e List, ainda no final do século XIX e início do século XX. Então, essa é a primeira teoria da ação. A ação humana é
os movimentos físicos, mecânicos desenvolvidos por obra humana que resultam numa determinada... que são causa, que dão causa a um determinado resultado e que resultam num determinado fenômeno, que se exteriorizam assim. Então, essa é uma visão que parte de uma descrição muito exterior do evento. E a descrição exterior do evento nunca vai tomar por consciência, ou seja, para quem está distante do fato, não vai saber, por exemplo, se o sujeito está agindo numa legítima defesa, está reagindo, por exemplo, nessa história que o Daniel colocou do policial. Quem chegasse no momento, se o policial não tivesse fardado e tivesse ali reagindo, poderia imaginar que, na verdade, o agressor era o policial, quando, na verdade, ele estava se defendendo, né? Então, são coisas que essa exteriorização ela é insuficiente para explicar a ação. A ação humana ela não consegue ser observada, né, dentro dessa sistemática que é oferecida pela teoria causal. Embora ela tenha sido uma evolução grande, porque a discussão de causa que perpassa todo o século XIX e que foi responsável pelo desenvolvimento científico, acabou observando nas ciências naturais, nas ciências da natureza, né, um acúmulo de conhecimento que a gente achou que poderia trazer para as ciências do espírito, para as ciências interpretativas, e daí a teoria causalista apresentava-se como a única apta a explicar esse fenômeno que produzia resultado morte, resultado de lesões corporais, resultado de estupro, né? Ou seja, eu teria como explicar isso nesses movimentos da vida que geram, né, um determinado resultado. Até aí, tudo bem. Então, eu estava dentro dessa explicação mecânica. Na década de 30 do século passado, mais ou menos em 1931, se eu não me engano, Hans Welzel lança a sua proposta de análise, né, dessa conduta e expõe, né, a teoria finalista da ação. Já é uma oposição também aos modelos neocantianos. Hans Welzel tem por base o ontologismo, que a gente vai explicar por quê, e se põe como oposição ao neocantismo normativista. É importante a gente colocar essa proposição aqui, né? Então, na proposição de Welzel, ele tenta ordenar os elementos que compõem a conduta. Primeiro, ele diz que toda ação é final, porque é dotada de intencionalidade. A ação humana, toda ação humana está dotada de intencionalidade. Não é mero reflexo instintivo, não dá para se observar só como curso causal, como uma causa comum, como a gente observa os elementos da natureza, mas como algo intencional, algo que é produzido com intencionalidade, e, portanto, há um domínio psíquico, né, que a gente opera para definir ação, né? Essa é a primeira questão que está aí posta. Depois existe uma questão que é muito clara, que é a capacidade que nós temos no nosso intelecto de acumular as experiências e, acumulando essas experiências, adotar um determinado curso causal e transformar o mundo em torno, né? A partir daquele conhecimento acumulado, eu sei o que é que eu devo produzir para resultar, né, naquilo que eu pretendo, naquilo que eu intenciono. A isso os autores chamam de antecipação biocibernética, que é uma característica da ação humana. Antecipação biocibernética. Biovida, ciberneses, movimento, né? Antecipação dos movimentos da vida,
Antecipação dos movimentos da vida que implicam num determinado resultado. Antecipação dos movimentos da vida que implicam num determinado resultado. Essa é uma antecipação biocibernética. Isso vem de uma capacidade que é a nossa capacidade intelectiva de representação mental da causa, que é antecipada na ação humana. Antecipada na ação humana intencional. Aquilo que eu intenciono causar, eu antecipo mentalmente e represento. Tudo que a gente vai fazer, se você parar um pouquinho para pensar, você está pensando. Agora está dando aquela fome, né? Então você já está representando mentalmente. Quer nem falar. Você já está representando mentalmente aquilo que você pretende fazer em breve, né? Que é a hora de almoçar. Sim. Exatamente. Isso passa por uma representação que tem a ideia do nosso intelecto, né? Ele acumula, né, essas informações e ele é capaz de representar isso. Às vezes ocorre muito rápido entre a ação e aquilo que está resultando no mundo exterior, aquilo que resulta para o mundo exterior, a coisa se passa de uma forma muito rápida, mas sempre houve, né, nessa produção de intencionalidade algum tipo de representação. É porque a gente já está tão acostumado a pensar, o homem é, sobretudo, um ser que pensa. Às vezes eu queria botar lá na faculdade um pensador de Rodin, né? Aquele sujeito lá com a mão assim, pensando, né? Eu acho que era uma coisa interessante, né? Porque às vezes a gente precisa recuperar essa capacidade para pensar, né? E manter as nossas capacidades reflexivas, que é exatamente essa ideia da representação mental do que a gente produz no mundo, da nossa produção exterior, daquilo que a gente faz para transformar o mundo e que é obra da intencionalidade humana, daquilo que a gente intenciona, não é? Então, esse elemento intelectivo, isso lembra, eu acho que eu já falei aqui para vocês, a frasezinha do Aristóteles, que é a base do pensamento, desenvolvido por Welser. Alguns diziam que ele tinha desenvolvido isso a partir de Nicholas Hartmann, Ética Material dos Valores, né? Mas essa base foi Aristóteles, e no seu princípio latino, nil est in intellex quod prius non ferit in sensus. Esqueci de botar o in aqui, não ferit in sensus. Então, veja, nada está no nosso intelecto, no nosso pensamento, que primeiro não tenha passado pelos sentidos. Nada está na nossa cabeça que primeiro não tenha passado pelos sentidos. É a nossa experiência sensitiva que nos permite produzir e reproduzir coisas, porque é essa experiência acumulada que nos dá o conhecimento para produzir coisas com intencionalidade. Tipo matar alguém. Eu só sei matar alguém porque Caim matou Abel, e desde lá, né, a gente foi aprendendo como produzir isso. É uma infelicidade, é um infortúnio, mas é verdade. Ou seja, é produto dos sentidos, daquilo que o sentido pôde produzir. E ficou na nossa aptidão mental, que é capaz de intencionar. Por isso que o dolo, para Welser, é anímico, é psíquico, e aí ele transfere o dolo para a conduta, e coloca que o dolo ele possui dois elementos, o intelectivo e o volitivo. O intelectivo é representar aquilo que se vai produzir. E o volitivo é o querer produzir o que foi representado. Uma coisa simples de compreender.
Então, a ação humana é toda ela dolosa, porque esse dolo não é mais um dolo normativo. Essa ideia da consciência da juridicidade daquilo que eu produzo é matéria da culpabilidade dentro da teoria finalista da ação. O dolo é apenas anímico, é a vontade de produzir algo, a intenção de produzir aquilo que normalmente está no tipo. De ofender a integridade física de outrem, as lesões corporais, de matar alguém, um homicídio, de ofender a dignidade e o decoro na injúria. Isso é dolo. É a intenção de produzir aquilo que está ali descrito na conduta. Então, isso passa por uma representação que é antecipada a esse mundo exterior. Aí vem a grande frase. A causalidade é cega, a finalidade é evidente. Causalidade por causalidade não me diz nada. É só a exteriorização do fenômeno. De como o curso causal se apresenta. O que me diz se alguém é ou não passível de reprovação é o que ele quis produzir. É a finalidade. Por isso que ele diz que a finalidade é evidente. Ela vai permitir a gente alcançar se há ou não reprovação do ato praticado por aquele agente, por aquele autor. Olha que frase. A causalidade é cega e a finalidade é evidente. E a ação humana é uma ação final. Porque ela está voltada para produzir um determinado resultado. Dentro dessa abordagem. Portanto, o dolo não é mais aquele dolo greco-romano que ainda é utilizado pelo direito civil. O direito civil ainda exige o dolus malus, né? Quando diz que um ato jurídico é merecedor, talvez, da nulidade, é por conta do dolus, porque alguém quis prejudicar outro, né? Alguém produziu com a intenção de prejudicar outro. Não é isso mais no campo penal. E não é desde que nós reformamos o nosso sistema jurídico penal conforme o penalismo. No caso brasileiro, desde 1984. Desde que a parte geral do Código passou a adotar o finalismo, pelas consequências que deu ao erro de tipo, pela forma como adere às teorias que tratam do dolo. Então, o dolo é só intenção, é vontade de produzir um resultado. O dolo é meramente psicológico no finalismo. Dolo psíquico. Ou, como Welser diz, dolo geral ou natural. Do tipo. Toda e qualquer conduta, portanto, é dolosa, ela é final, ela é intencional. Compreendendo isso, vocês já mataram a questão penal e podem observar, quando eu observo na parte especial matar alguém, eu estou lendo matar intencionalmente, querendo alguém. Quando eu vejo ofender a integridade física e a saúde de outrem, é ofender intencionalmente, ofender querendo a integridade física e a saúde de outrem. Quando eu leio ofender a dignidade e o decoro de outrem, é ofender intencionalmente a dignidade e o decoro de outrem. Assim, eu já eu captei a informação subjetiva do artigo 121 caput, do 129 caput e do 140, tratando do homicídio, da lesão corporal e da injúria. É fantástico, né? Você poder ver essa questão de que nossas ações são ações finais. Elas buscam, elas objetivam produzir um determinado resultado. Diga aí, Daniel. Professor, queria tirar uma dúvida, que eu fiquei agora um pouquinho preocupado. Na questão, não é da matéria em si, mas da sistematização do curso. A gente tem 4 direitos penais, certo? São 4. Aí, tipo, esse direito penal, ele vai, tipo, acabar com a parte geral. Seria isso? Sim. Professor, eu fiquei em dúvida em algumas questões. Exemplo, o senhor falou sobre o conceito de crime.
eu estou acompanhando aqui por Bittencourt, e ele fala, e ele traz em algumas partes espaçadas esse conceito de crime. Mas não sei se o senhor sabe decorado, mas seria apenas para a gente estudar, exemplo, se fosse isso, a aula de hoje, o conceito de crime, do capítulo do conceito de crime, ou a gente precisa ir pesquisar nos outros capítulos? Não, eu acho que é bom aí também para teorias da conduta. Certo, teorias da conduta também. Que tem também aí, pode ver. Ok, tem. Obrigado, professor. As teorias da conduta. Você não vai compreender só com o conceito de crime. Você vai precisar ver isso na teoria da conduta. Certo? Então, essa perspectiva de que o dolo é um elemento natural do tipo. Ele integra o tipo. Ele corresponde ao que efetivamente nós pretendemos produzir em termos de resultado. São dentro dessa análise que a gente passa a desenvolver a teoria da conduta. Agora, ela tem um elemento de eticidade muito forte, né, dentro dessa perspectiva. Por isso que Zaffaroni diz que uma conduta só observada de maneira exterior não é conduta, é mero fenômeno causal e, portanto, aquele conceito da teoria causalista, ele tinha que ser realmente ultrapassado, e o finalismo ele compreende propriamente o que significa, qual é o sentido, né, da conduta. Só que esse sentido, muitas vezes, está dado, né, dentro de um aparato muito... Eu até diria que o Wiecek, que é o autor de uma teoria mais contemporânea da conduta, né? A teoria social da conduta, ou teoria social da ação. Social da ação. Ele, na verdade, só complementa Welsen, porque todas essas teorias, mesmo Welsen, ele diz que em nenhum momento ele quer romper com a ideia de causalidade, em princípio, porque essa ação que é intencional, ela causa mesmo. Ela está dentro de uma dinâmica, de uma mecânica de causação. Né? Todos nós somos causas, né, que estamos produzindo. Né? Na hora que eu disparo, isso pode ser feito numa leitura mecânica, físico-mecânica, e às vezes o inclusive pelas perícias que são adotadas para esclarecer o fato, para que a gente compreenda mais ou menos essa intencionalidade. Então, é preciso fazer uma série de perícias para saber se houve dolo, se houve culpa, né? E isso isso só é possível no mundo das causas. Ou seja, a causação, não é que há uma ruptura, existe uma sistematização. Em nenhum momento, nenhuma dessas teorias está rompendo com a outra. A teoria finalista, ela apenas dá a essa causa um sentido. E a teoria social da ação busca devolver elementos normativos para a análise dessa conduta, porque teme que esse ontologismo radicalizado da conduta, dentro de um domínio meramente psíquico, acaba trazendo também problemas de imputação, de atribuição do resultado. E aí é necessário que eu faça um melhor gerenciamento dessa ação e observe essa ação não deslocada do contexto social. Não é apenas uma ação apta a intencionalmente produzir resultados, mas é uma ação apta intencionalmente a produzir resultados observada num contexto normativo amplo, né, da sociedade. E aí ele, na verdade, complementa, mas em nenhum momento também rompe com a própria estrutura do finalismo. Né? Parece-me que há uma acumulação de conhecimento entre todos esses teóricos para se chegar àquilo que a gente compreende por conduta hoje. Né? Em nenhum momento o finalismo rompe com o causalismo, ele apenas direciona, e nem a teoria social da ação rompe com o finalismo, que inclusive alguns autores dizem que o próprio finalismo já é a teoria social da ação, ele já insere-se na questão da teoria social da ação, por conta da perspectiva
ontontológica, né, que do ser, do sujeito como meio social e dessas experiências de vida que ele compõe. Apenas Yeshek quer dar essa ideia para que a gente possa explicar alguns fenômenos de conduta, de não ação melhor. Né? Não é só a questão da... Quando é que não há ação? O sujeito sobre hipnose. A intencionalidade dele está sendo totalmente estimulada exteriormente e ele não tem mais domínio. Né? Sonambulismo, hipnose, situações qual é o nome? Batimentos, sei lá, corpóreos não controlados, né? A pessoa tem tremor, alguma coisa que acaba provocando um acidente também com relação a outra. Esses elementos aí são elementos de não ação, de não conduta, porque a conduta tem que ser gerada dentro dessa... Ainda que seja uma produção humana. Você vai dizer, mas é uma pessoa que está ali e tal, tudo. Mas, peraí, ela está hipnotizada. Não há ação. A mesma coisa com sonambulismo. Né? São situações onde você não pode observar esse domínio psíquico, de cognição, né? De enfeixe da representação da realidade, porque essa representação da realidade ela tem que estar presente na conduta, para que eu possa exprimir a ideia de conduta. E por isso que Munhoz Conde diz que ela é essencial para o conceito de crime. Eu não posso jamais abdicar desse conceito de conduta para tratar da questão do crime, certo? Bom, então, acho que por hoje a gente pode ficar por aqui. Eu poderia até me estender, mas eu vou ter que realmente me deslocar lá para o PPGCJ. Amanhã, apesar de ser a quinta-feira da paixão, né, como muitos colocam, na realidade não houve dispensa no calendário CONCEP. Né? Então teremos aula normal, a nossa aula é às 7 da manhã, tá certo? E o calendário se mantém, pelo menos até meio-dia, porque o ponto facultativo, mesmo para a universidade, ficou só para a parte da tarde. Né? Até meio-dia a gente está trabalhando normalmente. Não, desculpa, o Daniel levantou a mão aqui. Tá bom. Mas eu acredito que vai ser o mesmo tema. Diga aí. Não. Vocês vão ter que ir pegando em vários... Alguns Bittencourt, por exemplo, é muito completo. Zaffaroni ele complementa, mas eu não acho que para agora, para esse momento, ele seria o indicado. Tem o André Calegari, o André Stefan também, apesar de... Porque não muda nada, ou seja, aquela discussão que eu coloquei, se o crime é fato típico antijurídico e culpável, e o sujeito dizer que é fato típico antijurídico e culpabilidade é mero pressuposto da pena, na hora de conformar essas estruturas, não modifica absolutamente nada, entendeu, Daniel? E nem a questão da consequência. Portanto, o André Stefan, o próprio Damásio, eles são bons, né, nessa... Mas me parece que o André Stefan ele conseguiu ser um pouquinho mais completo. Ele colocou algumas coisas relacionadas aos sistemas e à produção disso aí. Então, acho que vale a pena por ele também, tá certo? Se você entender que ele é mais didático, porque aí pode ser que você... Tem gente que não acha legal Bittencourt, que não acha tão didático. Aí você tem outros autores. Tem o André Calegari também, o Manual de Direito Penal. O Manual de Direito Penal... mas aí é que está... às vezes a gente acha que é desordenado, mas... Depende, obviamente, de como as coisas são estruturadas, né? A gente não pode buscar isso num direito penal simples, né? Isso aí, aqui a gente está na graduação de direito, né? Então, acho que a gente tem que escavar mais profundo, né, esses conceitos e não tratar eles da superfície, porque pode prejudicar vocês muito mais no futuro. Né? Não é só uma questão... de atender
didaticamente. Até como diz Lenin Streck, nem sempre o direito é didático e não dá para transformar ele em didática como faz o pessoal dos cursinhos. O cursinho preparatório tem outro objetivo, não é esse o objetivo da graduação, né? Então, se você quer... Aí você vai ter, por exemplo, direito penal fácil, direito penal básico. Não, direito penal não é fácil, é complicado e envolve a vida das pessoas, né? Se você não aprofunda esses conceitos, ficando na superfície, você vai aplicar direito penal como Datena aplicaria, como, sei lá, Siqueira Júnior aplicaria e por aí vai, né? E começa a entrar no mesmo discurso do senso comum. E não é isso que a gente pretende aqui, né? A gente quer uma formação de juristas, né? De pessoas que consigam entender com quais conceitos eles estão trabalhando, né? E é isso, ou seja, exige um pouquinho. E não dá para ficar realmente num único manual. Vocês podem se servir do Bittencourt, mas tem outros, né? E em nenhum momento eu prendo nenhum dos manuais, né? Tem outros que complementam, outros partem para aquela estrutura de manual, porque tem um objetivo mais claro de concurso e etc. Mas, pelo que eu tenho visto, boa parte deles, mesmo esses que têm por objetivo concurso, né, alguns organizados para isso, têm tratado desses temas com um certo cuidado, né? Eles colocam as teorias da conduta bem direitinho, e aí dá para vocês acompanharem também, né? Então, o André Calegari, o André Stefan, o Luiz Regis Prado, o Juarez Tavares, né? São autores, Eugênio Raul Zaffaroni, se bem que Eugênio Raul Zaffaroni é isso que eu digo, sim, vamos ter aula às 7 horas, tá certo? Eu mando assim umas 6h50 o link. Sim, normal. Diga aí, Davi. Sim, professor, é porque amanhã a gente vai ter uma prova que, se eu não me engano, se inicia às 8 horas. Aí, enfim. Mas por que 8 horas? Não sei. Não, aí eu dou aula de 7 às 8, pronto. Vocês vão de 8, tá bom? Então tá certo. Obrigado, viu, Tem que professor, pela gentileza. antecipar aí algumas coisas, tá certo? Porque não posso perder essa coisa, até porque hoje a gente antecipou aí 15 minutos, né? No que normalmente a gente vai, por conta dessa minha ida agora no PPGCJ, tá bom? Então, tá, pessoal, um abração, até... Vejam isso, vejam esses manuais, tem... É isso que eu digo a vocês. Tem o próprio Damásio de Jesus, ele, nessa parte, pode acompanhar. Ele traz muita informação boa para acompanhar essa teoria da conduta, tá bom? Inclusive, ele consegue explicar direitinho, acho que o finalismo e a teoria social da ação de Yeshek. Tchau, vocês. Até amanhã, né? Amanhã.